Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí na nossa conversa acerca da recuperação judicial e da falência, Lei 11.101 de 2005, vamos conversar um pouquinho nesse vídeo acerca da legitimidade para propositura da recuperação judicial, legitimidade para a falência, tanto legitimidade ativa quanto legitimidade passiva, tá bom? Nós já observamos em conversa anterior que a recuperação judicial e a falência alcança exclusivamente aqueles cuja atividade explorada é a atividade empresarial. Tudo bem? Agora, quem são esses legitimados? Bom, a primeira figura como legitimado que nós temos que ter em mente para o pedido de recuperação judicial, é a pessoa do empresário. O próprio empresário pode requerer, pode pedir aí a sua recuperação judicial, né? O momento em que ele sentir que o mercado não propicia a continuidade saudável da sua atividade empresarial, ele pode sim requerer aí a recuperação judicial, e uma das condições favoráveis nesse pleito de recuperação judicial é a suspensão do pagamento aos credores num prazo de 180 dias. Então essa suspensão acaba também lhe trazendo certo fôlego, e aí na composição do plano de pagamento dos credores, ele pode aí viabilizar novamente a sua atividade econômica, tá? Bom, outros legitimados que podem propor a recuperação judicial e a falência também são as pessoas do cônjuge, herdeiros e inventariante, no caso de empresário falecido. Então, em se tratando de empresário individual, cuja sua atividade ele exercia em nome próprio e não em nome alheio. Lembrem-se dessa diferença lá no exercício da atividade empresarial, cujo empresário pode praticar o exercício da sua atividade empresarial em nome próprio ou em nome alheio. O nome alheio é quando ele constitui uma outra personalidade jurídica, né, uma pessoa jurídica com personalidade independente para o exercício aí desta atividade empresarial. Então, no falecimento do empresário, poderão pedir a recuperação judicial aí a pessoa do cônjuge. Quando a gente diz cônjuge, também deve-se entender aqui a figura do companheiro, se havia a manutenção de uma união estável, tá? Então o companheiro também se enquadraria aqui. O herdeiro, né, são os herdeiros legitimados para suceder o falecido, né? E também o inventariante, que é aquela pessoa que foi designada no processo de inventário para a arrecadação dos bens e a administração do espólio do falecido até a efetiva partilha de bens aí aos herdeiros do empresário falecido. Então essas pessoas também figuram como pessoas legitimadas para a propositura deste pedido de recuperação judicial. Falamos também como legitimado da pessoa do sócio remanescente, né? Quem seria o sócio remanescente? Aquele sócio da atividade empresarial que permaneceu na atividade com a saída por qualquer razão do sócio. Então imagine que a saída do sócio se deu por conta de falecimento, que é um dos eventos que condiciona a dissolução da sociedade, é o caráter aí da morte, não é?
a morte, e não affectus societatis entre o sócio remanescente e os herdeiros desse sócio falecido, certo? Então, nessa condição, turma, é possível também entender que o sócio remanescente, ele pode sim requerer aí a recuperação judicial. Fala-se em sócio remanescente também aquele sócio que permanece no exercício da atividade, mesmo com o outro sócio se retirando aí da sociedade, observando que existe uma regra de composição aí do quadro societário que não pode se esquecer. Então, veja, se o sócio remanescente vai permanecer com a atividade empresarial sendo explorada em nome alheio e como sociedade, então ele tem um tempo para recompor a pluralidade daquele quadro societário, ou seja, ele tem que chamar um outro sócio para recompor aí a pluralidade, ou então ele ainda teria a opção de alteração do tipo jurídico da atividade empresarial. Ele pode, por exemplo, numa sociedade limitada, em não havendo affectus societatis ou afeição social com qualquer outra pessoa, ele pode também alterar o tipo jurídico desta sociedade, transformando essa sociedade em uma EIRELI, que a gente chama, né? A empresário individual de responsabilidade limitada, tá? E também pode requerer a recuperação judicial, aí como última pessoa nesse rol que nós estamos apresentando aqui como legitimados para a recuperação judicial, o administrador da EIRELI ou da sociedade limitada. Então é possível que uma pessoa alheia aos sócios seja designada como administradora daquela atividade empresarial, seja ela a atividade empresarial uma EIRELI, né, uma empresário individual de responsabilidade limitada, ou uma sociedade empresarial. Se há uma figura de um terceiro alheio aos sócios que administra, sendo designado para atos de administração, este administrador também pode requerer a recuperação judicial. Ele recebe esse encargo também aí no seu ofício direto. Eu devo salientar também que nos termos do artigo 48 da Lei 11.101, nós temos também ali estabelecida a condição de requisitos específicos para o pedido de recuperação judicial. Deve-se obedecer aqueles requisitos, dentre eles, por exemplo, não ter a atividade empresarial ou o empresário usufruído dos benefícios de recuperação judicial num lapso temporal de 5 anos. Então, há um rol lá taxativo, específico do artigo 48 que se vinculam como inerentes aí também ao pedido de recuperação judicial. Agora, os legitimados para requerer a falência. Legitimados para requerer a falência, nós temos aí como legitimado aqueles que constam do artigo 97 da Lei 11.101 de 2005, tá? Artigo 97. São eles: o próprio devedor. Veja, o próprio devedor é pessoa legitimada para requerer a própria falência da sua atividade empresarial. Cônjuge, herdeiro ou inventariante, naqueles casos de empresário falecido, né? Então, no caso de empresário falecido, é possível requerer a falência, e aí quem vai propor a falência são estes: cônjuge, herdeiro ou inventariante, semelhante àquela regrinha que nós falamos há pouco
na recuperação judicial. Cotista ou acionistas do devedor também são figuras que podem aí requerer a falência, e qualquer dos credores, tá? Qualquer daqueles credores que sentir a necessidade pode propor aí o pedido de falência da atividade empresarial devedora. Observação deve ser feita nesse caso aqui, que se nós estivermos diante de um credor que tem garantia real, que goza de um benefício de garantia, ou seja, ele fez um empréstimo, uma venda, e ele detém, por meio desse negócio jurídico, uma garantia real. Neste caso, ao pedir a falência desse empresário, ele está renunciando o seu direito de preferência contido na garantia real. Então veja, ele tem um direito de preferência em detrimento de outros credores, em razão dele ter uma garantia real já fixada. Então veja, a garantia real, imagine que o empresário deu como garantia um imóvel. E aí este direito de preferência em relação aos demais credores está com esse credor que tem essa garantia. Tá certo? Então, neste caso, se ele optar pelo pedido de falência deste empresário devedor, na verdade, ele vai renunciar esse direito de preferência e entra aí na vala comum dos demais credores. Outra observação também há que ser feita com relação à fazenda pública. Veja, a fazenda pública é pessoa ilegítima para o pedido de falência. Por quê? Porque ela detém legislação específica para a satisfação do seu crédito. Então, a fazenda pública, ela tem lá a ação de execução fiscal, e aí na legislação específica ela pode, por meio desta legislação específica, satisfazer o crédito que ela tem em detrimento da dívida que possui o empresário devedor. Tá? Então, neste caso, se considera aí como pessoa ilegítima a fazenda pública. E para a gente encerrar aí esse vídeo, pensando um pouquinho na legitimidade passiva. Até agora falamos da legitimidade ativa, né, para a propositura da recuperação judicial ou da falência. Quanto à legitimidade passiva, nós temos ali a figura específica, única e exclusiva da pessoa do empresário devedor. Tá? É ele que vai figurar como polo passivo dessa ação, como o devedor. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Continuem aí observando o material que vocês têm e também se valendo desses vídeos que os professores têm postado para auxiliar e agregar aí no conteúdo que vocês têm estudado. Um abraço a todos, até logo.